Os Estados Unidos estão pressionando mais um país para se voltar contra a Rússia. Eu estou falando da Geórgia, um país pequeno, quase nunca discutido pela imprensa brasileira. Enquanto isso, o governo georgiano se nega a lutar contra a Rússia depois do amargo conflito com a Ossétia do Sul ainda em 2008. Seus parlamentares adotaram uma legislação que proíbe o que chama de propaganda LGBT, ao passo que seu premier crê que Trump, na presidência dos Estados Unidos, dará um fim ao conflito entre russos e ucranianos. O que está acontecendo na Geórgia hoje é muito importante para você entender como os Estados Unidos trabalham aos poucos e em determinados países para alcançar seus grandes objetivos estratégicos. Veja com atenção este vídeo. Fique até o final e também deixe o seu comentário. Today, under this policy, we are taking steps to impose visa restrictions on dozens of Georgian individuals. This includes individuals responsible for or complicit in, and immediate family members of those responsible for or complicit in, undermining democracy in Georgia, such as by undermining freedoms of peaceful assembly and association, violently attacking peaceful protesters, intimidating civil society representatives, and deliberately spreading disinformation at the direction of the Georgian government. This first tranche of visa restrictions comprises members of the Georgian Dream Party, members of parliament, law enforcement, and private citizens. Ainda em junho deste ano, os Estados Unidos haviam anunciado um pacote de sanções contra membros do atual governo da Geórgia, parlamentares e também determinados funcionários públicos. Uma das principais razões para tal medida, segundo declarou Washington, era o avanço de um projeto de lei na Geórgia que tem como objetivo tornar mais transparente as ações dos chamados agentes estrangeiros dentro do pequeno país. Ainda em 14 de fevereiro de 2023, um grupo de deputados georgianos introduziu o projeto de lei sobre a transparência da influência estrangeira. Em maio deste ano, os parlamentares georgianos aprovaram o projeto. Assim, a medida motiva criar dentro do Ministério da Justiça um registro de organizações não governamentais e de imprensa que recebem dinheiro de fora que acaba por financiar a influência destas organizações e imprensa nas tomadas de decisões no país e na opinião pública geral. É importante ressaltar que a proposta legal não é voltada contra pessoas físicas. A medida também prevê que as organizações não governamentais, jornais, sites de notícia e rádios que têm pelo menos 20% de seu financiamento vindo do exterior sejam considerados agentes estrangeiros. Além disso, os chamados agentes estrangeiros agora devem fazer uma declaração anual de sua renda. Do contrário, a violação de tal medida prevê uma multa de $9 mil. Assim que o projeto de lei começou a avançar no parlamento georgiano, houve protestos no país, enquanto os Estados Unidos começaram a criticar os parlamentares da Geórgia por quererem maior transparência sobre de onde vem o dinheiro que a imprensa e organizações não governamentais ganham. Nos protestos se destacaram algumas bandeiras da União Europeia, mostrando assim que parte dos georgianos está interessada na integração do país com o bloco europeu e também teme que medidas tomadas por seu governo, que não agradam a europeus e norte-americanos, atrapalhem tal processo de integração. Além dos norte-americanos, o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, publicou uma declaração na qual conclamava o governo georgiano a rejeitar o projeto de lei sobre os agentes estrangeiros, alertando que ela danifica as ambições da Geórgia de entrar para a União Europeia. O cenário é bem parecido com o que a Ucrânia viveu em 2013 e 2014, quando parte dos cidadãos, muitos deles ligados a organizações não governamentais, que os sustentavam com financiamento vindo dos Estados Unidos e outros países do Ocidente, saíram às ruas de seu país contra o então presidente Viktor Yanukovych, por este não se posicionar com medidas concretas
a favor da integração com a União Europeia. Só que, olhando para o que aconteceu com a Ucrânia, ou seja, o conflito civil já iniciado em Donbass em 2014 e a atual confrontação direta com a Rússia a partir de 2022, o governo da Geórgia não quer a repetição do cenário em seu território, e isso ficou claro na seguinte declaração do atual premier georgiano Irakli Karobidze, feita ainda em maio deste ano. Na declaração, ele deu a entender que estão tentando fazer da Geórgia uma segunda frente contra a Rússia. Na lógica de Irakli Karobidze, os Estados Unidos querem que a Geórgia siga os mesmos passos que a Ucrânia seguiu anos atrás, ou seja, através de uma revolução colorida, mudar as bases do governo, adotar uma posição anti-russa e criar mais um ponto de tensão nas fronteiras do gigante euroasiático. A tática de pressionar a Geórgia contra a Rússia até que faz sentido. Isso porque, na teoria, divergiria as atenções e esforços russos na Ucrânia para a região do Cáucaso, onde está localizada a Geórgia. Nada descarta que os norte-americanos até apostam em um conflito armado entre a Rússia e a Geórgia para enfraquecer o posicionamento estratégico de Moscou perante o mundo, também militarmente, na Ucrânia, já que apesar de anos de ajuda militar ocidental, os ucranianos não estão conseguindo tirar os russos do que consideram seus territórios. Em 17 de setembro, durante discurso político, Karobidze fez a seguinte declaração. უკრაინაში გარედან მოიყვანეს ხელისუფლება ჯერ ერთხელ მე მეორედ, როცა გარედან მოკავს ხელისუფლება, მე პასუხისმგებლობა უნდა აიღო იმ ქვეყანაში პოლონების სწორად განვითარებას, მაგრამ შედეგები რა არის? თავრუხო შედეგებია, რა მოხდა უკრაინაში? ანუ გარედან მოვიდა ხელისუფლება, შედეგები არის ის, რომ ქვეყანა არის განადგურებული, 20% უკრაინის ტერიტორიების არის ოკუპირებული, 10,000-ობით უკრაინელი ჯარისკაცი და სამოქალაქო პირი არის დაღუპული, 500-ზე მეტი ბავშვი არის დაღუპული, 20-24 წლის უკრაინელი ახალგაზრდების ბიჭების 2/3 ან დაღუპული ან ქვეყნიდან არის გასული, ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის ზუსტად ნახევარი აქვს განადგურებული უკრაინას, ზოგადად ინფრასტრუქტურა არის უმძიმეს მდგომარეობაში. ეხლა რაც შეეხება საქართველოს 2003 წელს ასევე გარედან დაგვისვეს ხელისუფლება, გარედან დაგვინიშნეს ხელისუფლება NGO-ების მეშვეობით, აქაც ვიღაცას უნდა აიღო პასუხისმგებლობა. შედეგები რა იყო? Biznesis totალური რეკეტი, ადამიანების ქუჩაში მკვლელობა, 150 ახალგაზრდა ქუჩაში მოკლა Saakashvilis რეჟიმმა. Diante do posicionamento do governo georgiano, os Estados Unidos adotaram medidas contra membros do governo e funcionários públicos georgianos, como eu já disse, ao mesmo tempo que visam reduzir seus laços de cooperação militar com o pequeno país, laços que se fortaleceram ainda nos anos 2000, quando Mikhail Saakashvili presidia o país e na Casa Branca estava George Bush. Saakashvili, que inclusive teve participação direta no processo de afastamento da Ucrânia de sua vizinha Rússia, acabou sendo considerado responsável por muitos georgianos pela piora das relações com Moscou. Saakashvili se envolveu tanto com a Ucrânia que em maio de 2015 recebeu a cidadania do país por ordem do presidente Pyotr Poroshenko e chegou até mesmo a negar a cidadania georgiana. Muitos acreditam que tudo era uma medida para Saakashvili, amigo de Bush, fugir de possíveis penas judiciais por crimes cometidos em seu país quando ainda era presidente. O governo de Saakashvili também vai ser lembrado por um curto conflito armado que a Geórgia viveu com a Rússia em 2008. Na época, as forças militares georgianas realizaram um ataque contra a Ossétia do Sul para sua integração de fato com seu território. Durante o ataque georgiano, alguns membros da Força de Paz russa na Ossétia do Sul ficaram feridos e outros morreram. Em resposta e devida à sua aliança com a Ossétia do Sul,
A Rússia reagiu acionando suas tropas, que causaram não pouca destruição entre o aparato militar georgiano em um conflito de 5 dias que acabou com a derrota das forças de Saakashvili. A amarga experiência que a Geórgia passou na época não caiu no esquecimento, e o atual governo georgiano tirou disso uma lição que explica a razão pela qual evita uma confrontação com a Rússia simplesmente para atender aos objetivos estratégicos de Washington. Os Estados Unidos tentam fazer um jogo duplo que já nos acostumamos a ver. Por um lado, Washington tenta negar que quer ditar aos parlamentares georgianos quais leis eles devem ou não tomar. Por outro lado, aplicam sanções contra seus deputados por soberanamente concordarem com um projeto de lei que concerne os assuntos internos da própria Geórgia. Assim sendo, se os Estados Unidos de fato não interferem em assuntos alheios, então qual o motivo de aplicar sanções contra a Geórgia? Mas surgiu um novo projeto de lei que foi recentemente aprovado pelos parlamentares georgianos. A proibição da chamada propaganda LGBT, um assunto bastante polêmico e delicado e que é grande prioridade para os democratas na Casa Branca. 84 deputados georgianos aprovaram a nova lei que proíbe o casamento homossexual, a mudança de sexo, o que for considerado propaganda LGBT nas instituições de ensino e outras medidas. A medida prevê multa de mais de $1.400 por propaganda LGBT nas escolas e cerca de $900 por qualquer tipo de propaganda que tenha o tema LGBT. Em caso de operação de mudança de sexo, é possível pegar pena de 4 anos de prisão. Ou seja, medidas que são extremamente reprovadas pela agenda pró-LGBT do Partido Democrata norte-americano. Outra medida que deixou os Estados Unidos também frustrados com a Geórgia foi a decisão de retomar voos diretos com a Rússia em maio deste ano, em um momento em que europeus e norte-americanos tentam fazer de tudo para isolar o gigante euroasiático. Tendo dito tudo isso, a pergunta que fica é: até onde os georgianos vão resistir à pressão dos Estados Unidos? Será que a Geórgia está disposta a seguir o caminho da ucranização em prol dos objetivos estratégicos de Washington? Ou o conflito de 2008 e o exemplo ucraniano foram o suficiente para fazer o país desistir dos riscos? E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no Gazeta do Mundo e também acione o sininho para não perder os nossos próximos encontros aqui. Tchau, tchau!